O quarto passo, pessoal, é definir um plano de ação com poucas ações, com responsáveis e prazo, deixando em uma gestão à vista. Ou seja, quem serão os responsáveis pelas ações e quais são as consequências dessas ações e do próprio resultado, pessoal. Então, mais uma vez, você delega algumas responsabilidades para a equipe, algumas responsabilidades para a área de suporte, mas é importantíssimo que a equipe fique com parte dessa responsabilidade. Mais uma vez, para que elas possam fazer isso acontecer através das suas ideias e ter cada vez mais aí sendo participada dentro do processo, fazendo com que as mudanças realmente sejam delas. Então, a responsabilidade sobre os resultados, pessoal, que a gente acabou de comentar, que tem a ver com consequências, né? Uma vez que você delega essas responsabilidades e as responsabilidades vão sendo executadas ou não, precisa deixar muito claro a consequência de um resultado bom, a consequência de uma atividade realizada ou não. E é importante você dar clareza às consequências, porque a princípio as pessoas entendem como consequência algo só negativo, mas consequência tem lado bom também. E você precisa dar aí essa clareza para as pessoas quais são as consequências boas, porque as consequências às vezes ruins elas já sabem, ok? Então, quais são as consequências que elas podem ter quando participam de um processo de mudança, ajudando o supervisor a atingir um determinado objetivo? Essa consequência ela deve ter um impacto na avaliação anual de desempenho do funcionário. Então, se você costuma avaliar o desempenho do seu funcionário pelo menos 2 vezes do ano, uma no meio do ano, uma no final, isso não costuma é bom fazer, é importante que quando as pessoas participam e entregam as tarefas e os resultados conforme você espera, ela tem uma pontuação maior em relação à avaliação. Então aí você pode sempre mensurar aquele exemplo, aquela evidência, dizendo se ela atingiu, quanto foi a postura e a atitude dela em relação àquele resultado. Essa consequência também deve ter impacto em futuras oportunidades de crescimento ou promoção. Se tem pessoas dentro do departamento que atingem as suas expectativas, que te ajudam a chegar no resultado e tem uma oportunidade de promoção, quem que você vai promover? Então tem que deixar claro isso para elas. E realmente é uma consequência interessante, quando as pessoas te ajudam a chegar lá, o teu departamento fica exposto não só para a tua gerência, como para as demais áreas, fazendo com que você leve as pessoas para que você mostre que elas fizeram, você simplesmente direcionou, deixa as pessoas à sua frente. E uma outra consequência importante para as pessoas, eu sempre lembro, é o quanto elas podem contar essa história de resultado, de participação, de mudança dentro do próprio currículo. Porque quando ela procura um trabalho em outro lugar, ela precisa ter um diferencial. O diferencial que elas podem ter é a história que elas contam dentro de um processo de mudança na qual ela participou. Então isso é muito importante e faz com que você realmente aumente o seu poder de influência quando você toma algumas ações em relação ao quarto passo que eu coloquei, que é definir o responsável pelas ações, pelos prazos, bem como você deixar muito claro quais são as consequências de atingir aquelas ações que você está medindo. E aí vem, dentro desse quarto passo, pessoal, um conceito muito importante que o Goldratt, que é o criador da teoria das restrições, ele menciona. Ele fala o seguinte, né? Diga-me como medes, que te direi como me comporto. Então, se você deixa claro como você vai medir o resultado e o comportamento e a atitude das pessoas no seu dia a dia, você realmente dita, você traz essa clareza para as pessoas vão se comportar de acordo com o que você está medindo elas. Agora, se você não mede o desempenho, se você não mede o progresso na qual você delegou, realmente elas não têm o porquê se comportar de outra forma. Então, é importante que dentro dessa afirmação você deixe claro às pessoas o que você espera dela e dê sinais que está monitorando isso no dia a dia. Então, perceba bem, pessoal, é uma ação e reação. Se você traz
uma clareza de como você vai medir o desempenho das pessoas, elas vão entregar. Agora, se você não mede, se você não acompanha, se você não dá feedback, aí realmente elas podem fazer o que elas quiserem, mas o grande responsável é você. Então não se esqueça aí dessa frase do Goddard. Isso se aplica também a você e seu chefe imediato. Você vai se comportar em função do como ele mede você no seu dia a dia, como ele mede o seu desempenho, o seu comportamento no dia a dia. Então esse é o quarto passo, pessoal.